Vos saúdo, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica da Palavra de Deus, dessa vez, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. A você que nos acompanha, aquele abraço, Deus abençoe. Você que está chegando aí agora, se inscreva no nosso canal e nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, compartilhando, dando seu joinha. Amém? Vamos à exposição bíblica, terminamos o capítulo 17 com um diálogo, talvez o primeiro, entre Saul e Davi. Saul querendo saber de onde Davi era, quem eram os pais, e talvez por medo, porque se Davi fosse da nobreza seria uma ameaça. Mas então Saul fica sabendo que Davi é lá do interior, que seus pais são lá do interior, pobrezinhos. Bom, isso Davi vai dizer depois, mas a família de Boaz é uma família de posses, mas é de um lugar insignificante, no interior. Vamos ver isso no livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Sai daqui. Aqui é a Ruth, é a bisavó de Davi. Então é daqui que Davi vai sair. Pastor de ovelhas, um lugar insignificante. Não é uma ameaça, porque não é da nobreza. Então isso aí possivelmente deixa Saul tranquilo. Vamos entrar no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, vai nos dizer, antes de o versículo 1 ao 4, vamos ver também Deus indo lá no interior a um casal para nascer ali um grande libertador que foi Sansão. Então Deus tem as suas maneiras especial de trabalhar, as suas escolhas maravilhosas. Como diz, ele usa os que não são para confundir os que são. Vamos lá, versículo 1 ao 4. Cresce, aí diz o texto, cresce uma grande amizade entre Davi e o príncipe. Uma grande amizade entre o príncipe e o plebeu. Uma grande amizade entre Davi e Jonatas. O que faz um homem ser amigo do outro? Geralmente, o que nos une? Amados, no meu entendimento, que vai unir esses dois homens, essa amizade, é a fé. É a fé. A fé que eles têm em comum. E até hoje nós vamos ver que a fé, ela é algo que separa os homens, separa as religiões, separa tudo. E também une. Vamos nos unir em uma só fé, em um só batismo e em um só Senhor. Então, quando se tem a mesma fé, quando se tem isso em comum, se crer em Deus da mesma forma, aí nasce uma grande amizade. É o que vai nascer, o que vai acontecer aqui entre Jonatas e Davi. Por exemplo, eu tenho uma grande amizade com o meu pastor, com o meu líder, porque nós temos muitas coisas em comum em relação à fé. Nós cremos da mesma forma. Então, somos grandes amigos. E é isso, a fé nos une. Pastor, mas por que o senhor está falando a respeito da fé? Como que o senhor vai provar isso? Que eles tinham a mesma fé, que eles criam em Deus da mesma forma. É fácil, aqui ó. 1 Samuel 14, 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Fé de Jonatas. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Uma fé em comum que os dois têm. E quando temos essa fé em comum, somos grandes amigos. Quando divergimos na fé, aí há separação, há inimizade. A gente não pode levar as pessoas aonde a fé delas não alcança. Mas também não podemos ser subjugados pelo incrédulo. Então isso aí rompe grandes amizades. Não dá para ser amigo de um incrédulo. Não dá. Senão você fica para trás com ele. Se você tem fé, então as suas amizades vai ser de quem crer
igual você. Aqui é um ponto que eu destaquei do porquê dessa grande amizade. A fé em comum. Os dois creem no Senhor da mesma forma. Deus poderoso, Deus que salva. Deus que não tem para ele coisas difíceis. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não estiverem a mesma fé? Andarão dois juntos? Por isso que dividiram as igrejas em bandeira de denominação. Denominacional. Denominações. O cara é incrédulo numa parte, aí vai abrindo com seu líder, com seu pai. Temos a história de filho que abriu outra igreja para fazer frente com o pai. E é isso aí. E denominação é sinônimo de confusão. Mas por isso que nós temos hoje em dia, não vou dizer milhões, mas temos muitas denominações. Divergem na fé aqui, sai dali e abre uma igreja. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo, ou seja, se não crerem da mesma forma? Não andarão. Não vão andar mesmo. Olha só os Efésios 4:5. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só batismo, um só Deus, há uma só fé. O apóstolo Paulo diz que se alguém tentar nos pregar outro evangelho, ou seja, nos levar a outra fé, que não seja essa que os discípulos, os apóstolos, que a Bíblia nos deixou, ainda que um anjo desça do céu pregando outro evangelho, que seja maldito, quer dizer, anátema, maldito, sem valor. E é o que nós estamos vendo aí. A Bíblia diz que é para haver uma só fé. E uns crê de uma forma, outros crê de outra. E vai se separando. Vai se separando, amigos, irmãos, por causa da ganância do homem, da avareza. Aí a Bíblia fala do falso Cristo, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Eles vão trazer uma fé liberal, enfim. E estão carregando multidões. Mas é isso que está escrito aqui. Uma só fé, um só batismo. Qual o batismo que a Bíblia ensina? Rios, águas correntes. Temos aí no nosso canal uma menção, uma exposição onde deve ser o batismo. Temos aí no nosso canal, dá uma olhadinha aí. Batismo a um só. E o ensinamento da Bíblia foi em rios. Mas hoje temos variedade de batismo: piscina, tanque, mar, pingo na cabeça, açude e por aí afora. Mas o batismo bíblico deve ser um só em rios, de água corrente. Como Jesus foi batizado, os apóstolos foram batizaram como João Batista batizava em rios, Jesus batizava em rios. Esse é o batismo. Mas há essas divergências por causa da incredulidade. Jonatas passa a ver Davi como o homem que livrou Israel da afronta do gigante filisteu. Versículo 2. A partir dali, Davi não podia mais ir em casa como antes. No capítulo 17:15. Você vai ver isso aí. Davi não pode mais ir em casa. Antes ele vinha, tocava a harpinha para Saul, como fizemos uma exposição do capítulo 17, quando em quando, ia para casa. Mas agora ele não pode mais voltar para casa. Agora ele está efetivado no exército. Não pode mais. Vamos ler aqui o versículo 15 do capítulo 17. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele ia e voltava. Agora, no versículo 2 do capítulo 18, acabou essa modormia. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu-lhe a Davi junto com a sua túnica e até a sua espada e o seu arco e o seu cinturão.
Jonatas mostra aqui uma diferença de seu pai. Seu pai tinha um apego pelas coisas materiais, pelo seu suposto poder. Jonatas não. Ele vai tirar sua roupa de príncipe e vai dar a Davi. Tirou o manto que estava vestido, junto com a túnica, a espada, seu arco e o cinturão, e deu a Davi. Davi devia estar vestido de plebeu. Aí Jonatas vai vestir ele de príncipe. Olha o que... Vamos fazer aqui uma comparação. Não dá para comparar entre Davi, Jonatas, Jesus e nós. Mas não foi isso que o príncipe herdeiro fez por nós? Nosso Senhor Jesus? Ele despiu da sua glória. Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O nosso príncipe herdeiro, como também Jonatas é o príncipe herdeiro de Saul. Jesus se despiu da sua glória celestial. Primeiro apareceu em forma de anjo, foi se humilhando, e até chegar ao ponto de nascer no ventre de uma mulher. Se humilhou demais. É isso que Jesus fez por nós, nosso príncipe herdeiro. É o ato que Jonatas está fazendo aqui. Do versículo 5 ao 9, nós vamos ver aqui a inveja de Saul. Davi tem inveja, ou melhor, Saul tem inveja de Davi. Vamos ver aqui do versículo 5 ao 9. Antes eu estudava, eu achava que esse episódio aqui de começar a perseguição seria numas guerras lá para frente. Mas é nessa guerra que Davi mata o gigante. Aí estão voltando, eles perseguem os filisteus até a entrada das suas cidades. E agora começa a perseguição já aqui. Davi e os soldados voltando da guerra com os despojos dos filisteus. Saul, certamente montados em cavalos ou em carros, que hoje a gente chama de carroça, vinham jubilando, porque haviam derrotado os filisteus. E lá vem Davi junto. As mulheres tinham o costume de sair dançando, tocando instrumento. Nós vamos ver isso aí na história de Jefté, que a sua filha saiu dançando, tocando instrumento, porque certamente, quando havia vitória do povo de Israel, era alarmado algum sinal com instrumentos, algum brado de vitória. Então as mulheres já saíam ao encontro dos homens, ou alguém ia na frente avisar, vencemos, enfim. As mulheres saíam, como a filha de Jefté saiu, ele tinha feito aquele voto de tolo. As mulheres saem gritando e dançando, cantando e dançando, com júbilo, com alegria, porque os seus maridos, os seus filhos, os seus sobrinhos, enfim, estão voltando da guerra. Eles venceram a guerra. É claro que certamente algumas vão chorar, porque numa guerra temos baixas, algumas mães vão chorar, mas a alegria aqui, ao júbilo, e essas mulheres saem cantando e dançando. E essa canção, essa dança, foi para a internet. Vamos dizer, se fosse hoje, né? Bombou na internet. Se fosse nos dias de hoje. Porque isso aí chegou lá nos filisteus. Atravessou as fronteiras de Israel. Olha só o que diz aqui no capítulo 29 de 1 Samuel, versículo 5. Não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Isso aqui é os filisteus lá. Quando Davi foi lá, entre os filisteus, eles estão falando, não é esse camarada? Então isso aí teve fama, atravessou as fronteiras. E isso irritou muito Saul. Saul ficou muito bravo com isso. É só uma musiquinha, mas essa musiquinha, ela vai derrotar Saul. Você sabe lidar com a inveja? Porque a verdadeira inveja não é você querer o que o outro tem. Querer o que o outro tem é até normal. Mas o problema é quando você quer que o outro não tenha. Essa é a inveja. Ou querer porque o outro tem. Vamos ver uma história dessa aí na Bíblia, Raquel. Ela não queria filhos porque não tinha. Diz a Bíblia, ela queria filhos porque teve inveja da sua irmã,
Queria porque a irmã dela tinha. Isso é um perigo muito grande, principalmente para a mocidade, os jovens. Eu conheço uma mulher que casou com um homem, não gostava dele, mas casou, infernizou a vida do homem, para sua irmã não casar com ele. Porque ela queria que a outra não tinha. Esse é o perigo. Esse é o problema maior da inveja, querer que o outro não tenha. E Saul aqui, ele teve inveja de Davi, nesse ponto, a ponto de querer eliminar a Davi. Então vai começar aqui, desde aqui dessa volta de Davi, não sei se ele estava levando a cabeça do gigante, mas a Bíblia diz que a espada, as armas, ele levou e deixou na sua tenda. Nessa volta aqui dessa batalha, começa a perseguição de Saul a Davi. E o que as pessoas fazem quando sentem inveja do outro? O que as pessoas fazem? Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque isso é muito sério. Preste atenção quando você vê uma pessoa querendo te diminuir, desprezar você, menosprezar. É inveja. É inveja. Me lembro quando eu tinha uns 10 anos na escola, estudando, e me chamavam na sala de aula de feio. Eu nunca fui feio. Nunca fui feio, graças a Deus. Mas me chamavam de feio. Inveja. Isso criou em mim, e cria em muitos jovens, o complexo de inferioridade. É para baixar sua autoestima, para te deixar complexado. Complexo de inferioridade é inveja. Por inveja as pessoas te diminuem, te menosprezam, te desprezam, puxam teu tapete. Às vezes você pergunta, o que aconteceu, gente? Você nem sabe que alguém te elogiou, ou um líder seu, ou um chefe te elogiou, e a pessoa fica com inveja, e a partir dali ele te trata diferente, você não sabe o que aconteceu, é inveja. É inveja. E hoje em dia não. Eu fiquei com complexo de inferioridade por muito tempo. Até eu parar e pensar, é inveja. E não tem ninguém que me faça ser feio hoje em dia. Não tem. É inveja. A pessoa quando fica com inveja, é isso aí que acontece. Diminuir você, menosprezar, desprezar, é inveja. Pode crer. É o que Saul vai estar fazendo com Davi. Cortou o relacionamento. O que Davi fez para ele? Nada. Mas a inveja faz isso. E hoje em dia eu ensino meus filhos, se alguém te chamar de feio, pode crer que ele está com inveja. Ele quer te diminuir para se sentir bem. Tem gente que tem esse negócio de se sentir, né? Eu preciso me sentir bem, tem que diminuir o outro. É inveja. Inveja da sua beleza, do que você tem, do que você é. Às vezes até mata. Por que fulano matou? É inveja. Por que Caim matou Abel? A inveja é uma coisa terrível. Que nós possamos nos livrar disso. Quando você querer que o outro não tenha, você está com inveja. Inveja maligna. Querer que o outro não tenha, que o outro não seja. Quando você faz uma fofoquinha para derrubar o outro, é inveja. É inveja. E isso não agrada a Deus. É pecado. Esse tipo de inveja. Isso é abominável aos olhos de Deus. Ah, mas quando é que eu não tenho inveja? Quando o seu irmão compra um carro zero, uma casa nova, um iPhone 12, nem sei se tem um 12, 11 eu sei que tem, mas acho que já tem. E você fica feliz. Você fica feliz, você não fica, e lá, comprou, não vai poder pagar, não sei, inventa um montão de conversa fiada, isso é inveja. A Bíblia nos ordena se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Fora disso, é inveja.
Davi vai ter que saber lidar com a fama. E Saul não sabe lidar com a inveja. Mas Davi vai ter que saber lidar com a fama. Ele vai ter que lidar com a fama. E eu quero trazer aqui dois exemplos, um negativo e um positivo. O positivo foi Mardoqueu. Ele lidou com a fama. Ele vestiu as vestes reais, montou no cavalo do rei, foi puxado em toda a cidade. Assim se faz ao homem cujo rei se agrada. Mas a Bíblia diz que quando ele desceu daquele cavalo, ele foi e voltou para o seu lugar, sentou novamente à porta do rei. Ele não foi lá importunar o rei, pedir um cargo de autoridade, de confiança, uma recompensa. Por que o rei fez isso com ele? Porque ele tinha livrado o rei da morte. Então o rei estava tão alegre com ele, que de fato ele poderia ir lá pedir uma recompensa. Ele tinha livrado o rei de uma emboscada para a morte, mas ele não foi, ele voltou e sentou à porta do rei, diz a Bíblia. E aí? Será que nós vamos saber lidar com a fama? Porque nós servimos um Deus que do nada ele faz tudo. Ele ergue o homem do pó, do monturo, e faz um rei. Você vê aí, tira Davi lá de trás do pasto das ovelhas e faz dele um rei. Mas Mardoqueu, ele sabe lidar com a fama. Ele volta e senta à porta do rei. Momentos. Agora, qual o outro homem que é um exemplo negativo, que não soube lidar com a fama? Herodes, o rei da época de Jesus. Glorificaram ele. Ele vestiu aquela roupa brilhante, subiu ao palco, fez um discurso e foi glorificado. Recebeu para si a glória. O que é glória? Fama, grandeza, notoriedade e outras coisas mais que me falha a memória. Ele recebeu para si. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. O homem é só o homem, é só o instrumento. E ele recebeu para si a glória e foi comido de bicho, como diz a Bíblia. O exemplo negativo. E Davi não está nem aí para a grandeza dele, ele quer glorificar a Deus na sua vida. E assim temos que ser todos nós. Porque a soberba precede a ruína, diz em Provérbios. Nós criamos a oposição, como fez Saul, quando deixamos a desejar. Saul criou a oposição. E eu digo aos líderes que estão deixando a desejar com Deus. Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra. A constituição da igreja é a Bíblia. São as profecias. Aí Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra. Está deixando a desejar. E eu quero te dizer, Davi já foi ungido. Ele vai reinar no seu lugar. É nós, em parte, somos nós que criamos a oposição. E às vezes Deus cria para nos fazer crescer, para nos fazer ser homem de verdade. Deus cria a oposição. E a oposição, Saul está cometendo um grande erro que muitos líderes cometem. A oposição não deve ser eliminada. A oposição deve ser governada. Ele podia governar Davi até o fim dos seus dias. Porque a sua posteridade não assumiria, que era Jonatas. E Jonatas já tinha entendido isso. Tanto é que ele faz um pacto, uma aliança com Davi. Ele já tinha entendido isso. Olha só o que Jonatas disse. Se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. E quem era? Seu pai. Mostra a lealdade com a minha família. Preste atenção no que Jonatas está dizendo. Assim Jonatas fez aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor
chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Ele sabe. Ele sabe que seu pai já era, já tinha perdido o reino. Ele sabe que Davi vai assumir. Então ele faz essa aliança. Você está tentando eliminar a oposição? Alguém que está se saindo superior a você? Alguém que é mais inteligente do que você? Que você acha que está competindo com você? Peça a Deus sabedoria e governe a oposição. Não mate, não elimine. Você vai ser um líder fracassado, como foi Saul. Como é qualquer líder que não governa a oposição. A oposição ela tem um lado positivo, ela vai mostrar suas falhas, seus defeitos. Ela vai te tirar do caminho da soberba, onde você pode se achar acima de todos. A oposição ela mostra suas falhas, mostra que você não é nada, que você não é ninguém. Senão vira um soberbo. Por isso que Deus permite, Deus cria a oposição às vezes, como tem a dele que é o Satanás, que ele disse que não vai eliminar, a não ser no juízo final. Eliminar a oposição é o fracasso de muitos líderes, a derrota. Eliminar a oposição. Versículo 10 ao 12. Saul tenta matar a Davi. Saul tinha na mão uma lança, não era de modo aleatório. Ele já estava mal intencionado. É que eu não sei. Saul entra em transe profético. Saul, ele é possuído pelo espírito ruim, mas eu quero entender, meu entendimento, eu pensando, que Saul estava fingindo para criar uma ocasião para matar Davi. Ele estava em sã consciência, ele sabia o que estava fazendo, e por 2 vezes tenta encravar Davi na parede, e Davi se desvia. Lembra que quando era o espírito mal, ele ficava calminho, sereninho. Mas aqui Davi está tocando a harpa e ele continua agitado, tacando a lança, tentando matar Davi. Então, aqui ficou assim um pouco difícil de se compreender essa parte. Tentar eliminar a oposição, criar armadilha para ela, para matar, como Saul vai fazer, é uma demonstração de fraqueza de um líder. Versículo 13 ao 16. Saul tinha medo de Davi porque sabia que Deus estava com ele. Tudo que o homem fazia dava certo, prosperava, era vitorioso em tudo. Ele iria se saindo superior a Saul, porque Deus estava com ele. Então o que ele tem que fazer com um homem desse, que é submisso a você? Governe ele. Governe. Davi saía e entrava diante do povo. Como é que a gente explica isso? Saía e entrava diante do povo. É fácil. Vamos fazer aqui, puxar para os nossos dias atuais. Um político. O que eles fazem? Eles só aparecem de 4 em 4 anos. Você vai na cidade e não vê um político. Difícil ver um político. Anda de carro blindado, helicóptero, avião, jatinho particular. E assim fazia Saul. Se escondia do povo. Mas Davi era aquele camarada popular. Oi, bom dia, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ele saía e entrava diante do povo. Ele era popular. Ele tinha popularidade. Isso não era dele, vinha do Senhor. Saul já era aquele gigantão que o povo, certamente, quando via ele, até corria de medo. Devia ter aquele montão de soldados em volta dele para ninguém chegar perto. Já Davi não. Comandava 1000 homens, Saul deu para ele comandar e falava, cumprimentava o povo, ia de frente, não ia escondido no meio dos soldados. Isso é eu pensando, tá? Isso não está escrito na palavra do Senhor. Mas é assim que é um homem popular. Do versículo 17 ao versículo 30, ao final,
o último versículo, Saul dá a sua filha como armadilha a Davi. E disse Saul a Davi, versículo 17, e disse Saul a Davi, eis que eu te darei a Merabe, a minha filha maior, por mulher, somente que sejas homem valente, e faças as guerras do Senhor. Mas Saul dizia, não será a minha mão contra ele, mas a mão dos filisteus. Até aí tudo bem, não tinha, olha só, ele não está cobrando dote. Eu vou te dar minha filha. Eu só quero que você seja valente, faça as guerras do Senhor. Mas aqui eles já tinham bolado um plano para matar Davi. Versículo 18 e 19. Saul vai provocar Davi. Ele vai pegar essa moça, e vai dar para um tal de Adriel, talvez uma aliança política. Não sei, talvez uma aliança política, Davi. Saul dar a menina, a moça, para Adriel. Enfim. E Davi, aí aqui eu tenho que fazer algumas aplicações. Quem sou eu? Ou quem é a minha família para ser genro do rei? Quem sou eu? Quem é a minha família para ser genro do rei? Discurso de Davi. Quando chega no dia do casamento, Saul dá a moça para o outro. Tá certo. Alguém me diz, realmente o Davi está falando a verdade. Ele não é ninguém. Mas não precisava falar. Não precisava falar. Isso aqui é a síndrome do coitadinho. Coitadinho de mim. Quem sou eu? De onde eu vim? Eles, Gideão, vão ter esse comportamento aqui. Você vê que Gideão é de uma família, uma tribo pequena, a família de Gideão não é pobre. Não. Tanto é que naquela crise, naqueles ataques, saqueamentos, o pai de Gideão tinha bois, tinha posses. É uma família. E Davi também. Vamos ver que Boaz era um homem rico de posses. E a família de Davi que vai herdar aquilo ali, da bisavó dele. Eles certamente estão morando no mesmo lugar em que Ruth com Boaz moravam. Tem que falar. Cuidado como você se apresenta. Cabeça baixa, com a síndrome do pobre coitado. Esse é um perigo, porque vão te tratar da forma que você se apresenta. Não abaixa a cabeça para ninguém, nem para o líder, nem para o seu chefe. Abaixa o tom. O homem precisa ter postura, porque a partir daí Saul vai dar base para Saul fazer o que vai fazer com Davi. Pegar a moça, vai dar para o outro. Essa síndrome do coitadinho é que faz os patrões te manter lá embaixo. Sempre cabeça baixa. Muda essa postura, levanta a cabeça. Se tiver que abaixar, abaixa o tom. Mas a cabeça não. Claro. Excesso de humildade. Demasiadamente humilde. Você vai ser explorado. Vai ser explorada. Numa entrevista, levanta a cabeça. Se você chegar de cabeça baixa, você só vai servir para ser faxineiro. Aprende, como Davi sabia, dialogar. Ter um bom diálogo. Mas, claro, pastor, Davi tinha medo. Davi estava com medo de Saul. Claro que Davi podia estar agindo assim, com medo, porque ele sabia que o azeite já tinha escorrido na testa dele. Então ele vai ter que ser humilde, mas não demasiadamente. Tem gente que é demasiadamente. Ele acha que é humilde. Na verdade é um bobo, é um bocó, é um boca aberta. E até nessa demasiadamente humilde, o camarada entra numa zona de conforto porque ele se conforma em não ser ninguém. E Deus não te chamou, não me chamou para nós não sermos ninguém. O camarada se conforma em ser um faxineiro, um catador, porque entra numa zona de conforto. Diz o filósofo que até na tortura o ser humano entra numa zona de conforto.
Porque ele não sabe que se o próximo torturador vai bater mais ou menos. Então vamos ser humildes, mas cabeça levantada, cabeça erguida. Falando olho no olho. Baixo tom, mas vamos falar olho a olho. É isso. Aí você chega para uma entrevista, cabecinha baixa, síndrome do pobre, coitado. Se liberta disso em nome do Senhor Jesus. Versículo 20. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e foi dito a Saul, o qual foi conveniente em seus olhos. Opa! Agora eu armo o laço, agora eu pego Davi. E Saul vai bolar um plano em cima desse casamento. Vamos ver aqui no versículo 21. Eu darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se genro do rei. Você tem uma nova chance, rapaz. Ainda tem outra filha, a Mical, e ela gosta de tu, hein? E eu vou te entregar ela. E certamente Davi vai perguntar, com aquele excesso de humildade dele, ele vai perguntar qual é o dote. Lembra lá atrás que Saul já havia falado que não era só ele ser valente? E o dote, Davi já tinha dado o dote. Qual era o dote que Davi deu para Saul? Você esqueceu? A cabeça do gigante. Você quer dote maior do que esse? Hã? Você vê lá foi Caleb. Caleb disse que quem matasse o gigante casaria com a sua filha, a Axa. Lembra dessa passagem? E em outras guerras, os heróis sempre têm suas recompensas. E uma das recompensas seria a filha do rei, ser genro do rei. E Davi, ele estava nesse direito, mas ele não se enxerga nesse direito. Davi novamente volta aquele discurso de coitadinho. Talvez por medo, porque ele sabia da sua missão de substituir Saul. Ele talvez estava se fingindo de pobre coitado. Isso pode ter acontecido também. É só uma suposição. E Saul disse, agora o peixe morde a isca. Assim, eu que estou dizendo, né? Mas estou figurando aqui. Agora o peixe morde a isca. Versículo 25. Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então, na verdade, Davi teria que cortar a pele, prepúcio, era a pele do pênis. Lembra quando os homens em Israel iam se circuncidar, cortavam aquela pele. Não sei se você conhece o processo de circuncisão. É cortar a pele que envolve a cabeça do pênis e jogar fora. Então, na verdade, Saul está pedindo 100 defuntos circuncidados. Então, vão ter que matar 100 homens e cortar a pele dos seus pênis. É isso que Saul está pedindo a Davi. Não, na igreja a gente não pode falar isso não, mas também não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Pênis, circuncisão, tudo isso está na Bíblia. Circuncisão é no pênis. Eu acho que é a palavra mais adequada para se dizer. Enfim, vamos lá. Davi gosta da ideia. Não a ideia de que vai ter que matar os homens e cortar a pele dos seus pênis. A ideia da missão. A missão que Davi está achando a altura de um suposto dote. Davi quer ser genro do rei, mas também com honra. Lembrando aqui que no versículo 13, Davi tinha sido feito chefe de 1000. Está lá no versículo 13. Se a gente voltar lá no versículo 13, Saul vai fazer Davi chefe de 1000 homens. Ele vai comandar 1000 homens e Saul vai se afastar Davi dele. Então eu não sei se ele foi com esses 1000 homens, se ele levou só 100 ou só 200. Eu sei que era suicídio atacar o acampamento dos filisteus assim, em aberto. Certamente eu creio que Davi não levou 1000 homens para não chamar atenção. Davi era um homem de guerra, já tinha suas estratégias. Deus dava a ele
as estratégias da guerra. Então Davi vai lá e mata 200 filisteus, e corta e traz um saco, certamente um saco com 200 pelinhas do pênis de 200 filisteus. Por que Saul não pediu a cabeça? É um caso a se pensar. Seria complicado. Mas Davi vai cumprir a sua missão. Amados, Saul vê que Deus está com Davi de uma forma, depois de matar esses 200 filisteus, trazer o dobro do que ele pediu. Saul vê que Deus está com Davi de uma forma incontestável. Como se vê que Deus está com um homem? Quando acontece o sobrenatural, o que era natural que Saul estava esperando? Davi morrer nessa guerra. Mas acontece o sobrenatural. Davi volta com seus homens, trazendo o troféu dessa guerra. Sobrenatural não era natural. Isso aconteceu. Natural seria Davi morrer e seus homens. Era o que se esperava. Então Saul, a partir daí, ele vê que Deus está com Davi de uma forma. E quando aí ele vai dar a moça, a Mical, Davi se casa e vai se consolidar uma ameaça maior. Quanto mais... Aí dá aquele ditado, quanto mais eu... Como é que fala? Quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais tentação aparece. Quanto mais eu oro, mais tentação me aparece. Quanto mais Saul quer matar Davi, mais ele vai se consolidando. Deus vai consolidando ele. E temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e ele tornou-se ainda mais famoso. Davi vencia mais, matava mais, tinha mais estratégia. Por quê? Deus. Explicação, Deus. Se eu continuar... Aqui é o que eu anotei aqui, a promessa de Jonatas, eu anotei aqui embaixo, que eu fiz menção aí. A aliança que Jonatas fez com Davi. Enfim, terminamos esse texto muito maravilhoso, muitas aplicações. Espero que Deus tenha te abençoado. E até o próximo, se Deus nos permitir. Meu abraço, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te recompense por isso.